primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de nós estarmos aqui nesse instante. O nosso objetivo é estudar a palavra de Deus, né? E estamos aprendendo. Eu, depois de 33 anos já do ministério, eu estou fazendo todos os cursos outra vez. Essa é a realidade da minha vida, né? Tanto de homilética, em termos... Eu estou fazendo tudo, hermenêutica, coloquei um propósito de refazer, estou fazendo vários cursos aí, para eu relembrar e para a gente realmente aprender. Então, essa é uma oportunidade que nós temos. A gente sabe que na nossa vida, como está aqui no slide, sempre vem interrogações acerca de muitas coisas, nós temos que interpretar tudo aquilo que está ao nosso derredor. Vocês agora estão interpretando e estão percebendo que eu estou nervoso. Então, você dá uma olhada para a fisionomia da pessoa, você consegue interpretar e o próprio olhar, a maneira como as coisas estão ao nosso derredor. Mas o nosso objetivo, nesse momento, é como nós interpretarmos textos, especificamente falando acerca da hermenêutica. Nós vamos ver que o nosso ponto central é a hermenêutica bíblica, mas como até o reverendo Renato já disse na primeira aula, a hermenêutica tem um campo muito vasto, tá? A palavra hermenêutica vem do grego hermenêutica, derivada dessa palavra grega, que, por sua vez, né, deriva-se o verbo hermeneu. Louis Berkhof nós sabemos, um teólogo também. O livro de hermenêutica que nós estudamos no seminário foi acerca do livro de Louis Berkhof. Ele interpreta como hermenêutica é a ciência que nos ensina os princípios, as leis e os métodos de interpretação, ou seja, é a arte de interpretação. Então, podemos definir, então, como a ciência dos princípios do método de interpretação. Quando nós pensamos em hermenêutica, existem vários tipos de hermenêutica, e podemos classificá-la pelo menos em dois tipos, geral e especial. Essa primeira aqui, geral, ela se aplica a todos os tipos de escritos, tá? Quando você vai ler, por exemplo, um jornal, você vai ler uma revista, você inconscientemente, talvez não entenda, mas você está realizando ali uma hermenêutica. Você vai ler o texto, você vai interpretar aquele texto, tentar entender o que o autor disse. Então, na hermenêutica geral, todos os tipos de escritos. Quando nós pensamos na hermenêutica especial, como o próprio nome diz, nós estamos pensando na hermenêutica voltada para a própria palavra de Deus. No caso dessa hermenêutica sacra, ela só vai tratar de um livro. Que livro é esse? Esse livro é a própria palavra de Deus. Então, diante de tantas hermenêuticas que existem, a nossa preocupação é com a palavra de Deus, com a Bíblia. Coloquei logo aqui a Bíblia, o Inário Novo Cântico, né? Parece até que a gente é presbiteriano. Quando nós pensamos em hermenêutica bíblica, nós precisamos entender que nós precisamos estudar, porque muita confusão na área da religião, na área da aplicação dos princípios bíblicos, vem quando nós não interpretamos corretamente a palavra de Deus. Então, quando nós adotamos certos princípios, algo que poderá nos ajudar, nós vamos deixar desse negócio, como está aqui no slide, é proibido achar. Na Bíblia você não fala, eu acho que é isso, ou eu entendo que seja isso. O nosso objetivo é o que realmente o autor quis dizer. O que Deus quis dizer através daquele autor. Porque é a palavra de Deus, entende? Então, quando nós pensamos em hermenêutica bíblica, nós queremos ser fiéis à palavra de Deus. Eu quero dar uma introdução rapidamente aqui
acerca por que a igreja, por que nós temos nos preocupado muito acerca de como interpretar a palavra do nosso Deus através da hermenêutica. O início de tudo, vamos dizer assim, um breve histórico acerca da hermenêutica, começa com os pais da igreja. Tá? O reverendo Augusto Nicodemos, é um curso que eu fiz acerca de hermenêutica também, ele nos lembra que os pais da igreja, eles tinham uma preocupação para mostrar qual o significado da mensagem dos apóstolos, aquelas mensagens que haviam sido registradas na Bíblia. E houve muitos debates rigorosos quanto ao sentido exato, por exemplo, das palavras dos apóstolos, das palavras dos profetas. E os pais apostólicos, e todos esses pais que nós estamos vendo aí nesse slide, eles tinham essa preocupação. E uma das questões hermenêuticas centrais nesse período, logo no início da igreja, né, é que como a igreja cristã poderia interpretar as profecias, as instituições, os personagens, os eventos do Velho Testamento, de forma a refletir o Senhor Jesus Cristo. Lembrando aqui que os primeiros pais apostólicos, naquela época, ainda não tinham o Novo Testamento, o cânon do Novo Testamento, como nós já aprendemos acerca do que é cânon com o reverendo Renato. Então, devemos lembrar algumas coisas. No período pós-apostólico, a igreja, ela estava espalhando pelo mundo. E tinha muitos inimigos. Os judeus eram um deles. Perseguiram os cristãos, basta a gente ler o livro de Atos, e continuavam perseguindo aonde quer que os cristãos iam. Os judeus acusavam de uma forma bastante veemente que os cristãos estavam usando o Antigo Testamento de forma errada, ou seja, estavam fazendo uma interpretação errada, e os judeus, naquela época, acusavam muito isso. Por exemplo, quando você lê ali, quando Abraão vai oferecer o seu filho Isaque, os cristãos daquela época falavam, olha, aquilo foi uma figura do Senhor Jesus Cristo, quando ofereceu a si mesmo, ofereceu ao seu filho, Deus oferecendo o seu filho por nós. E os judeus objetavam dizendo, olha, vocês estão interpretando de forma totalmente equivocada esse texto. Não tem nada de Cristo aqui. Ou, por exemplo, quando você faz a leitura de Gênesis 3:15, falando da consequência do pecado e daquele que haveria de pisar na cabeça da serpente, e aí a gente remonta para o próprio Evangelho, não é? Como mostrando ali que Deus já estava prometendo que nasceria da mulher aquele que resolveria o problema do pecado no mundo. E a questão dos judeus era essa, eles falavam que os cristãos estavam interpretando, não estavam sendo leais ao Antigo Testamento, e que os judeus acusavam os crentes, então, de distorcer o Velho Testamento. Então, além desses fatos aí, com relação à história, que aí os pais da igreja, os crentes se empenharam mais para a área da hermenêutica, de interpretar, havia também as pessoas que não eram crentes, né, os céticos, eles olhavam para o cristianismo e acusavam o Deus dos cristãos, por exemplo, como ser um Deus cruel. Porque quando você lê no Velho Testamento, você vai ver que Deus mandou fazer guerra, mulheres e crianças foram mortas. Então, pessoas não crentes acusavam, falavam, olha, a Bíblia é de vocês, o Deus de vocês, o que é isso? Aí obrigou os cristãos a fazer a hermenêutica do texto, a verificar realmente, a mostrar e falar, olha, isso aqui no Velho Testamento significa isso ou não significa. E houve também a questão de várias heresias que surgiram já no início da era cristã, né? Dentre, podemos dizer, principalmente o gnosticismo, que interpretavam a vida do Senhor Jesus de uma maneira
totalmente diferente. Então, naquela época, os pais da igreja, surgiu, então, duas escolas para procurar interpretar corretamente a palavra de Deus, né? As escolas de Alexandria, foi no início do 3º século depois de Cristo, tá? Então ela foi influenciada principalmente pela escola catequética de Alexandria. Então nós temos aqui a escola de Alexandria e a escola de Antioquia. Na escola de Alexandria, a preocupação era esse método aqui, ó, alegórico. Foi a primeira escola, o Clemente de Alexandria foi o primeiro a aplicar o método alegórico na interpretação do Novo Testamento, assim como do Antigo Testamento. Eles entendiam que nós não podemos pegar literalmente, fazer realmente uma exegese, mas você precisa analisar a palavra de Deus de uma maneira simplesmente alegórica. Só para entender o que seria alegórica, não no sentido literal, não é? Mas João Calvino, por exemplo, ele cita como que era o alegorismo. Ele cita a seguinte maneira: como Jacó recebeu a bênção porque o cheiro das roupas do seu irmão mais velho agradava ao seu pai, também os cristãos seriam abençoados quando recebem de Cristo primogênito o manto da justiça que, por seu odor, obtém o favor do nosso Pai Celestial. Essa é uma interpretação alegórica daquilo que aconteceu, vocês se lembram, quando Jacó abençoou o seu filho, né? Ele abençoou, Jacó foi abençoado, aliás, por Isaac. E aí, trazendo para a alegoria, falando que o Senhor Jesus, ele trouxe para nós o seu manto. Então, vários outros, podemos citar aqui, desse método da escola de Alexandria, Philon e outros, escreveu vários comentários até com relação a como nós interpretamos a Bíblia alegoricamente. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, em Gênesis 2, 8 a 14, quando a palavra de Deus nos fala acerca ali da criação do Jardim do Éden, e fala dos rios, Philon, ele vai interpretar, por exemplo, o rio Gion significa coragem, e circundava a terra de Cush. E a interpretação alegórica que significa humilhação. É o sentido alegórico dessa passagem. E que a coragem dá demonstrações de bravura diante da covardia. Já o rio Tigre, lá em Gênesis 2,14, significa temperança, pois como um tigre resiste resolutamente ao desejo, tal. E aí, essa é a maneira como eles interpretavam, né, a escola de Alexandria, a palavra de Deus de uma maneira alegórica, não é? Então, eles não levavam em consideração a intenção do autor original. Eles estavam atrás de algo no sentido espiritual, conforme eles mesmos diziam. E João Calvino, ele vai dizer o seguinte, que a interpretação alegórica é uma artimanha de Satanás para obscurecer o sentido da Bíblia. Por quê? Qual era a sentença predileta de Calvino? Era: a própria Escritura interpreta a Escritura. Tá? A outra escola lá era de Antioquia, ela era, vamos dizer assim, foi em antítese, ela foi contrária a esse método, né, de interpretação alegórico, e com a preocupação histórico-gramatical, tá? No qual eles analisavam a palavra de Deus, o que o autor estava querendo dizer, qual era a preocupação deles, e assim eles faziam a sua interpretação. Bom, vem a pergunta para nós: por que nós precisamos interpretar a Bíblia? Qual é essa preocupação nossa? Por que a preocupação com a hermenêutica? Como interpretar corretamente a palavra de Deus? Nós temos que levar em consideração algumas coisas que está colocado aqui nesse quadro. Primeiro, a Bíblia, ela não caiu do céu pronta, mas ela foi escrita, já foi falado aqui para o Renato, se eu não me engano,
ela foi escrita por pessoas diferentes, em épocas, línguas e lugares. O Senhor usou essas pessoas, inspirou a palavra de Deus. Então, a Bíblia é um livro humano. Tá? Deus usou pessoas para trazer até nós. E como Augusto Nicodemos coloca para nós, e os livros também de hermenêutica nos colocam, há um distanciamento muito grande, temporal, entre o que nós estamos vivendo hoje e os autores que escreveram a Bíblia, né? E o distanciamento contextual, o contexto é totalmente diferente, a cultura é diferente, a língua é diferente, tá? O próprio autor já não está mais conosco. Imagina só se você tivesse alguma dificuldade com relação a determinado escrito da palavra de Deus, e você pudesse chegar para o autor e perguntar: o que você quis dizer com isso? Quando a gente estuda, por exemplo, faz uma exegese de um texto, nós encontramos N dificuldades, às vezes, com relação a determinadas palavras. E como seria fácil você chegar para o autor e perguntar, e falar: olha, o que você estava pensando quando escreveu isso? Por que você usou a palavra X aqui nesse versículo ou nesse texto da palavra de Deus? Então, a Bíblia é uma escrita humana, mas é um livro também de origem divina. Foi Deus que inspirou, não vou falar muito acerca disso, e sendo do próprio Deus, há um distanciamento natural, distanciamento espiritual. Nós precisamos entender que não é tão fácil assim interpretar a palavra de Deus. Não é só você chegar e abrir a Bíblia e falar: bom, agora eu vou ler o texto e vou entender todas as coisas. Precisa ter um método, precisa preocupar, realmente entender o que Deus está falando conosco através daquele texto. Pensando na tarefa do hermeneuta, daquele que vai interpretar a palavra de Deus, coloquei alguns pontos aqui para a gente pensar. Em primeiro lugar, coloquei a oração, ainda que não esteja em nenhum livro sendo um ponto acerca da tarefa do hermenêutico, mas por que orar? Se Deus é o autor, se Deus inspirou homens, é Ele que pode nos orientar acerca do significado daquele texto. Então, nós vamos estudar, mas Deus ilumina-nos, Deus nos ensina. Um outro fator da tarefa do hermeneuta é ler. Você precisa ler. Então, vamos ver que a gente precisa começar por aqui. Vamos ver logo a seguir que para eu interpretar alguma coisa, para você interpretar alguma coisa, e no nosso sentido aqui é o texto bíblico, começa com uma boa leitura. Eu preciso ler o texto, mas para eu ler o texto também não é o ponto final. A tarefa do hermenêutico é compreender. O que esse texto está dizendo? O que o autor quis dizer? Como Deus usou esses fatos para alcançar o meu coração. Tá? E a hermenêutica vai nos ajudar a compreender realmente o sentido da palavra de Deus. Uma outra tarefa é crer. Não adianta você ler, compreender, eu preciso crer que é a palavra de Deus. E a consequência da crença leva-nos o quê? A obedecer. Deus está me ensinando isso. Então, eu vou obedecer. E, por último, a nossa tarefa é compartilhar a palavra do nosso Deus. Eu leio, compreendo, creio, obedeço. Agora, nós compartilhamos o que há de melhor para as pessoas que não conhecem a palavra do nosso Deus. Bom, de onde nós devemos partir? Como nós já falamos, do texto. Tá? É extremamente importante que entendamos que a Escritura tem apenas um único sentido,
e é por essa razão suscetível à investigação científica e lógica. Berkoff falou isso, né? E a palavra de Deus, nós não podemos entender que ela tem vários sentidos. Não pode. Porque senão eu interpretaria de uma maneira, o Renato de outra, o Cleiton, vocês interpretariam, eu acho que é assim. Não, cada um vai dar um sentido ao texto. Mas esse é o princípio fundamental. Nós precisamos entender isso, porque senão iremos cair em grandes erros. Há um só sentido no texto, tá? Então, a tarefa nossa é ler o texto, e para ver qual é o sentido. Não, eu vou ler o texto para tirar alguma novidade do texto. Eu nunca ouvi alguém falar isso, então eu vou falar, eu vou tirar. Não é essa a questão. Não é sermos originais, mas sermos verdadeiros com relação à palavra de Deus. Você e eu, nós que temos preocupação e levamos a palavra de Deus, nós não devemos preocupar em originalidade, mas eu devo me preocupar se eu sou fiel à palavra de Deus. Não é mostrar algo que ninguém nunca mostrou. É lembrar, por exemplo, que o Velho Testamento aponta para a palavra que deveria encarnar, o Senhor Jesus Cristo, e o Novo Testamento aponta para a palavra encarnada, ou seja, Jesus já veio. Mas qual é, então, um grande desafio do hermenêutico? Descobrir gêneros literários ou tipo de literatura. Tá? Nós temos que classificar quais são os gêneros literários ou tipo de literatura na palavra de Deus. Porque, veja bem, quando você vai ler a palavra de Deus, você vai perceber que ela é composta de vários gêneros literários. Tá? Tem salmos, tem parábolas, tem N coisas que nós vamos ver aqui com os irmãos. Mas o que é gênero literário? Gênero, palavra derivada do latim, gênero significa estilo literário. O tipo de escrito. Nós precisamos verificar a identificação dos gêneros. Então, a grande tarefa nossa é essa, tá? É descobrir, indagar. Zuckerhorn, a interpretação bíblica por meio da descobrir a verdade bíblica da Vida Nova, ele diz que a tarefa é indagar sobre o gênero literário ou estilo determinado trecho da Bíblia. É como se o projetista de interior perguntasse: qual é o tipo de cômodo? É uma sala de estar? É uma sala de jantar? É um gabinete? É um dormitório? É uma cozinha? É uma copa? É um salão de jogos? Isso é muito importante, nós entendermos essa tarefa do intérprete da palavra de Deus, né? Do hermenêutico, né? Porque, veja bem, você, no gênero literário da Bíblia, nós podemos, no NT, nós temos os evangelhos, né? Os evangelhos sinóticos. O que eu estou lendo? Estou lendo os evangelhos. É sinótico? Não, é o evangelho de João, é diferenciado dos outros evangelhos. Quem é que escreveu e o que está mostrando aqui acerca do nascimento do Senhor Jesus Cristo? Quem foi o Senhor Jesus Cristo? Por que o evangelho de João é diferente dos outros evangelhos? Qual era a preocupação de João ao escrever o seu evangelho? É claro que inspirado por Deus, né? Quando você vai ler as epístolas paulinas, petrinas, joaninas, que sejam, você vai já fazendo a interpretação, analisando. Isso é uma epístola. Quando você vai ler acerca de profecia, isso é uma profecia bíblica, parábolas, né, Apocalipse, Salmos, a narrativa do Antigo Testamento, as poesias, leis, sabedoria, Atos. Isso é muito importante nós entendermos
que o grande desafio nosso é esse, tá? O gênero literário. Nós precisamos entender essas coisas para não cairmos em erros que nós poderíamos cair se não fosse uma interpretação correta da palavra do nosso Deus. Tá? Porque, veja bem, quando você vai ler uma narrativa bíblica, você vai ter que levar em consideração quem são os personagens, qual é o personagem principal, os agentes secundários, o ponto de vista, tá? O cenário, a teologia que está ali em volta de tudo aquilo que nós estamos interpretando. Tá? E os textos narrativos, né, estão concatenados, estão colocando ali de uma maneira que nós possamos entender a palavra de Deus. Se eu vou ler lei, é a lei, o mandamento do Senhor. Se eu vou ler poesia ou parábola, nós precisamos estar verificando realmente o que nós estamos lendo. Só para os irmãos terem uma ideia, é claro que, por exemplo, você vai ler um texto da palavra de Deus, o reverendo Sebastião Arruda, ele tem um vídeo, depois no final eu vou deixar aqui a descrição, onde você pode assistir esse vídeo. Ele coloca para nós a preocupação que nós devemos ter quando você vai ler a Bíblia, se ali o texto ele é narrativo, ou se é um mandamento, é algo que Deus coloca para que nós venhamos a fazer. Porque, senão, nós poderemos cair em erros e interpretar aquilo que a Bíblia, daquilo que, na realidade, ela nunca diz que deveria ser, ou o ensino dela, que é mais importante para cada um de nós. Bom, existe um método, achei interessante esse, o reverendo Augusto Nicodemos, ele usa este método para interpretação da Bíblia. A gente sabe que é a capacidade de um homem igual ele, né? Mas é interessante alguns pontos para, quando nós aproximarmos da palavra de Deus, nós verificarmos essas verdades. Quem escreveu ou falou a passagem e para quem era endereçada? É a primeira pergunta que nós devemos fazer. Para nós termos uma ideia, estou estudando metodicamente, né, sermões positivos no livro de Gênesis. E ali eu tenho que fazer essa pergunta: quem escreveu aquele livro? Quem foi que escreveu a Torá? Quem escreveu o Pentateuco? Nós sabemos que foi Moisés. Tá? Agora, para quem foi endereçada? O livro de Gênesis, por exemplo, para quem foi endereçado? Quem foram os leitores primeiro daquele livro? Onde é que eles estavam? Qual era a realidade que eles estavam vivendo? A gente sabe que o povo de Israel estava ali já pronto para entrar na terra prometida. E ali ele ouve, o povo de Israel ouve, Moisés prega, Moisés mostra para eles por que eles estavam ali. E começa a contar àquele povo acerca do Deus que criou todas as coisas. Como Deus criou todas as coisas. Depois, Moisés mostra para aquele povo a questão da queda. A queda do homem. E como Deus tratou a queda do homem. E dali, todas as histórias que nós encontramos em Gênesis, né, dos patriarcas, a aliança que Deus fez com Abraão, e vai indo todos os patriarcas com todos os seus erros, e ao mesmo tempo a gente percebendo quem é o nosso Deus, como Deus age, com vidas imperfeitas, pessoas imperfeitas, mas Deus agindo. E ali, mostrando àquele povo que estava pronto para entrar na terra prometida, mostrando, fala, olha, vocês vão entrar numa terra que Deus prometeu, foi Deus que deu a vocês. Desde a época do passado, de Abraão. É uma promessa divina. Outra pergunta
do método usado por Augusto Nicodemos, o que a passagem diz? O que ela está falando, realmente? Qual é o ponto central? Eu estou, por exemplo, estudando ali, em Gênesis, quando Jacó ele tem aquela visão da escada, né? Você vai perceber ali aquela visão da escada. A gente sabe que Jacó estava fugindo de Esaú, Rebeca armou toda uma trama para fazer com que Jacó saísse, porque Esaú disse que queria matar o seu irmão. E aquela passagem, especificamente falando, só como exemplo aqui para os irmãos entenderem, aí Jacó está ali, ele teve que fugir. Rebeca tinha arrumado um jeito de sair lá, falando acerca para ele ir em outro lugar, arrumar uma esposa, mas no fundo, queria levar o seu filhinho Jacó, queridinho, sair de perto de Esaú, que prometeu matá-lo, devido à questão que ele, mais uma vez, dilubriou o seu irmão na questão da bênção que ele recebeu do seu pai ali, né? Ele colocou no lugar de Esaú. Aí você tem que analisar o que a passagem diz. Agora ele está ali, ele deita, está fugindo, não tem nada, coloca uma pedra lá e deita, e ele tem um sonho, uma escada, anjo subindo e descendo. Aí você vai olhar para o Novo Testamento, o que Jesus diz, o que significa isso, não é? E Jacó, ele fala acerca, Deus estava presente ali, mas em nenhum momento Jacó diz ali, você é o meu Deus. Ele começa a mostrar, fala, olha, se o Senhor me guardar, se o Senhor fizer isso, aquilo, outro. Então, essa é a importância. Terceira pergunta, coloca aqui o Augusto. Existe alguma palavra ou frase nessa passagem que precisa ser examinada? Então, vai atrás da palavra. Às vezes, um texto, ele mostra N vezes uma palavra repetida ou uma frase ali. Né? Qual é o contexto imediato? Qual é o contexto mais amplo no capítulo? Quais são os versículos relacionados ao assunto da passagem? Como eles afetam a compreensão desta? Tá? Qual é o fundo histórico, cultural? Talvez a gente tenha maior dificuldade com relação a isso. Qual é a conclusão que eu posso tirar dessa passagem? Veja bem, não é o que você pensa, mas o que a passagem está dizendo para você. O grande problema do hermeneuta, da interpretação de textos ou interpretação da Bíblia, é que geralmente nós aproximamos de um texto já com a mente preconcebida, já com as conclusões na nossa própria cabeça, porque nós recebemos determinados, no decorrer da vida cristã, pregações, ouvimos, e aí a gente já tem algo definido com relação ao que significa aquele texto. Mas aproximarmos de um texto, nós temos que perguntar qual é a conclusão daquele texto, quais as minhas conclusões que eu tiro dessa passagem. As minhas conclusões concordam ou discordam de áreas relacionadas nas escrituras, ou com outras pessoas que já estudaram essa passagem. Aí você já vai para onde? Você já vai para o comentário, você vai ouvir outras pessoas que falam acerca daquele texto, ou principalmente com relação a outras partes das escrituras, porque a Bíblia, ela não se contradiz, ela interpreta a si mesma naquelas questões mais difíceis, né? O que eu posso aprender e aplicar à minha própria vida? Antes de eu passar, você que é um hermeneuta, está preparando um sermão, está preparando um estudo, eu tenho que aplicar, eu quero aprender e aplico à minha própria vida. Tá? Esses são os pontos que, pelo menos 10 pontos das narrativas que com relação a como estudar a palavra de Deus, métodos básicos, interpretação da Bíblia, segundo Augusto Nicodemos. Tá certo? E eu quero a gente dar uma olhadela aqui num texto, bem rapidinho, em Atos 8, 26 a 38. Atos 8, 26 a 38. Veja o que diz aqui
em Atos 8, 26 a 38. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro. Vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? E ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram a justiça. Quem lhe poderá descrever geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhes a Jesus. E seguindo eles caminho afora, chegou a certo lugar onde havia água, e disse o eunuco: eis aqui a água, o que impede para que eu seja batizado? Eu quero chamar a atenção aqui dos amados irmãos com relação a essa passagem, aquilo que eu já disse anteriormente. Não adianta apenas você ler a palavra de Deus. A dificuldade daquele eunuco era entender. Ele leu, mas ali ele não estava entendendo o que estava acontecendo, né? E quem Deus usou? Filipe. Para quê? Porque quando Filipe pergunta para ele: você está compreendendo o que está lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? Convidou Filipe a subir, a sentar-se junto a ele. Essa é a tarefa do hermeneuta. Também, a pessoa está lendo o texto da palavra de Deus, não compreende. O que você vai fazer? Você vai mostrar para ela. E ele começou, então, da escritura que eu não estava lendo, não é? Começou a explicar, até, diz o texto, a mostrar o que o Senhor Jesus Cristo, a quem se referia, não é? Porque o eunuco pergunta para ele: peço que me explique, quem se refere ao profeta? Fala de si mesmo ou de outro? Ele começa a explicar essa passagem: anunciou o Senhor Jesus Cristo. Se a gente fosse colocar aqui, e isso vai ser uma tarefinha que eu quero que vocês façam em casa, a aplicar os métodos, tá, da interpretação do Augusto Nicodemos nessa passagem aqui, para você entender o que está acontecendo. Mas aqui, nessa passagem, mostra claramente qual é a tarefa do hermeneuta. Em primeiro lugar, é claro, ouvir, entender a vontade de Deus. Filipe estava no lugar e Deus mostrou para ele o que ele deveria fazer. Ele vai lá, ele explica a palavra de Deus. E o que a pessoa fez? Ela creu. E a pergunta é: olha, eu creio, e agora eu entendi quem é o Senhor Jesus Cristo. O que eu vou fazer? O que me impede para eu ser batizado? Eu sou um servo do Senhor Jesus Cristo. Ok? Tarefinha para nós, para casa, é isso aqui: você ler, aplicar os métodos da interpretação apresentado por Augusto Nicodemos.
Mas, dando continuidade, só para aguçar a nossa vontade, para a gente entender algumas coisas com relação a esse texto, fiz uma pergunta aqui: por que o texto do nosso estudo para casa, para você fazer em casa, está em Atos 8, não em Atos 6? Tá certo? Por que que o autor, quem é que escreveu o livro de Atos? Você vai descobrir isso logo no início, né? O Dr. Lucas, ele escreve o livro de Atos a Teófilo, o mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas, com a finalidade de mostrar o que aconteceu logo após a morte do Senhor Jesus Cristo, as coisas que aconteceram com o Senhor Jesus Cristo, e quais foram as ordens do Senhor Jesus para o seu discípulo. Para eu responder, ou para você responder, por que essa narrativa está aqui em Atos 8, não em Atos 6, não em Atos 2, ou em Atos capítulo 1? A gente descobre isso através de quê? O hermeneuta descobre isso justamente através da estrutura do próprio texto do livro de Atos. Por quê? Atos, o autor ali, ele faz um arranjo estrutural baseado em Atos 1:8. Tá? Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E se você ler Atos, você vai perceber que começa onde? Os fatos acontecendo. Começa em Jerusalém. Está no capítulo 1 até o verso 7. Depois, Judéia e Samaria, Atos 8 até o capítulo 12. Lucas usa essa estrutura para mostrar, olha, então aconteceu isso em Jerusalém, aconteceu isso na região de Judéia e Samaria e tal, e vai até os confins da terra, o evangelho sendo pregado até os confins da terra, tá? E voltando ao texto aqui de Atos 1:8, só com relação à interpretação, à conclusão, com relação ao que está escrito lá em Atos 1:8, nós precisamos entender, por exemplo, que nós erramos quando nós ordenamos as pessoas a serem testemunhas baseadas em Atos 1:8. Pastor, por que você está dizendo que nós erramos? Porque essa passagem de Atos 1:8, ela fala sobre ser testemunha como um fato. Não é ser testemunha como um dever. O texto não está nos exortando a sermos testemunhas. Ele está dizendo, olha, nós somos testemunhas. Os apóstolos eram testemunhas. Ser-me-eis minhas testemunhas. Vocês são minhas testemunhas. Vocês vão começar por aqui, por Jerusalém, Judéia e Samaria, e vai para todo mundo. Tá? Então, o livro de Atos está sendo escrito para dizer o quê? Que Cristo nos fez testemunhas. Estejamos cientes disso ou não. Isso são outros 500, mas Cristo fez os crentes como testemunha. E tanto é que o livro de Atos, interessante, ele não tem uma conclusão, não tem a bênção aí, dá a entender que a igreja ainda continua agindo, o Espírito Santo ainda está agindo. Então, esse texto de Atos 1:8 não é um puxão de orelha, mas é um encorajamento, porque a tônica do texto é a tônica do livro. Tá certo? Por último, eu quero falar quando o trabalho do hermeneuta acaba. Bom, eu peguei um texto, eu analisei, vi todas as questões que foi colocado para eu analisar, né, pessoas que alguns conseguem fazer uma exegese, tirar do texto o seu real sentido. Mas quando é que o trabalho do hermeneuta acaba? Irmãos, o nosso trabalho nunca acaba.
Dura a vida toda, porque o maior privilégio do cristão é o quê? Estudar a palavra de Deus e trazer para a sua própria vida e levar essa mensagem aos outros. Nós vamos estudar, 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 verificar o que Deus está nos ensinando para passarmos para outras pessoas. Tem alguns livros que eu gostaria de passar para os irmãos. Esse foi o livro que eu usei quando estava no seminário, Princípio de Interpretação Bíblica, do Louis Berkhoff. É muito bom para a gente ter uma ideia, né? São os princípios como interpretar a palavra de Deus. Tem outro esse livro também, A Interpretação da Bíblia, né, de Roy Bezuc, da Vida Nova, também. Tá? Tem, como eu citei aqui também, a chave para o Antigo Testamento, Cristo no Novo Testamento, é um vídeo do reverendo Sebastião Arruda, e também ele tem vários materiais com relação à hermenêutica, certo? Da importância da hermenêutica para cada um de nós. Creio que a gente tem um tempinho aí, né, Renato? Aqui foi só rapidão aqui, para a gente entender a importância da hermenêutica para cada um de nós.